Não durma sem ouvir isso. Esta noite, enquanto você fechar os olhos, Deus vai trabalhar no que você não conseguiu resolver. Fica até o final, porque essa oração foi feita para o que está pesando no seu coração agora. Que bom que você está aqui. Que bom que antes de encerrar esse dia, você escolheu buscar a presença de Deus. Isso diz muito sobre quem você é e diz muito sobre o que Deus vai fazer por você. Hoje é quinta-feira, 7 de maio de 2026, e antes de você deitar, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha te dito hoje. Você chegou até aqui. O dia foi longo. Teve coisa que pesou. Teve momento em que você não sabia como ia continuar. Mas você está aqui, de pé, ainda buscando a Deus. Isso é fé, e fé agrada ao Senhor. Então fecha os olhos por um instante, relaxa os ombros, solta a respiração. Você não precisa resolver mais nada hoje à noite. Você não precisa carregar mais nada até amanhã de manhã. Existe um Deus que não dorme, que não tira os olhos de você e que esta noite vai trabalhar em tudo que ainda está em aberto na sua vida. Pai do céu, nós viemos diante de Ti no silêncio desta noite de quinta-feira. Viemos cansados, mas com fé. Viemos com perguntas que ainda não têm resposta, mas com a certeza de que Tu sabes de tudo. Viemos com o coração pesado em alguns pontos, mas com a esperança de que Tu és o Deus que alivia cargas. Recebe a nossa adoração nesse momento. Recebe o nosso coração do jeito que ele está, sem fingimento, sem máscara. Só nós e Tu. Senhor, eu oro agora por cada pessoa que está assistindo a essa oração esta noite. Onde quer que ela esteja, seja deitada na cama com o celular na mão, seja sentada sozinha no quarto tentando achar paz para dormir, seja com o coração acelerado por algo que não saiu da cabeça o dia inteiro, Tu a vês, Tu estás com ela. E eu te peço que o Teu Espírito Santo desça sobre ela agora e traga o que só Tu podes trazer. Paz que excede todo o entendimento. Agora eu quero falar diretamente com você. Você foi para a cama em alguma noite dessa semana e a cabeça não parou. Ficou repetindo o problema. Ficou calculando o que não fecha. Ficou pensando no que vai acontecer, no que pode dar errado, no que ainda não tem solução. E em vez de descansar, você travou. Em vez de dormir, você sofreu antecipadamente por coisas que ainda nem aconteceram. Isso tem nome, chama ansiedade. E ela rouba o seu sono, rouba a sua paz, rouba a sua capacidade de enxergar saída onde Deus já preparou uma. E o inimigo adora quando você está ansioso, porque a ansiedade não é só desconforto emocional. É uma porta aberta para o desânimo, para a desesperança, para o sentimento de que Deus está longe. Mas Deus não está longe. Ele está aqui, agora, nesse quarto, nesse silêncio, nessa noite. A Bíblia diz em Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Guardará, não vai visitar, não vai aparecer de vez em quando, vai guardar, como um sentinela que fica de plantão enquanto você descansa. Senhor, eu te peço agora, guarda o coração de quem está me ouvindo. Guarda os pensamentos dessa pessoa esta noite. Que a ansiedade que tentou dominar o dia não consiga dominar a noite. Que a preocupação que ficou girando na cabeça seja substituída pela certeza de que Tu estás no controle. Que o medo do amanhã seja desarmado pela fé no Deus que já está no amanhã. Eu decreto sobre a sua mente agora silêncio. Silêncio sobre os pensamentos que te perturbam. Silêncio sobre as vozes que dizem que não vai dar certo. Silêncio sobre o peso que você carregou hoje. Você vai dormir em paz esta noite. Isso é promessa, não ilusão. O Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor,
me fazes repousar em segurança. Em segurança. Não em resolução de todos os problemas. Em segurança. Porque a paz de Deus não depende de circunstâncias favoráveis. Ela vem de saber que o Deus do universo está olhando por você. E agora eu preciso te dizer algo que vai mudar a forma como você vai dormir esta noite. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Não é figura de linguagem, não é frase bonita, é verdade bíblica. O Salmo 121, 3 e 4 diz que o Senhor não te deixará vacilar, não dormitará o que te guarda. Eis que não dormitará, nem dormirá o guarda de Israel. Deus não dorme. Enquanto você fecha os olhos essa noite, os olhos de Deus continuam abertos sobre a sua vida. E o que Ele faz nesse tempo em que você descansa é trabalhar no impossível. Pensa nisso. Tem situação na sua vida que você já tentou de tudo que estava ao seu alcance humano e não resolveu. Tem porta que você bateu e não abriu. Tem problema que, quanto mais você pensa, mais complicado parece. E sabe o que Deus faz com isso enquanto você dorme? Ele age, Ele prepara, Ele move pessoas, Ele fala em sonhos, Ele altera circunstâncias, Ele trabalha nos bastidores do que você não consegue ver. A história de José no Egito é a prova disso. José foi jogado no poço pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, foi acusado injustamente, foi preso. E em nenhum momento a Bíblia diz que Deus estava ausente. Ela diz que o Senhor era com José. Nos momentos mais escuros, nos lugares mais fechados, enquanto José não entendia nada do que estava acontecendo, Deus estava trabalhando nos bastidores, preparando o que veio depois. E o que veio depois foi o palácio. Senhor, eu ore por quem está no poço agora, por quem está na prisão de uma situação que não escolheu, por quem está no meio de um processo que não entende. Eu te peço que assim como tu foste com José, tu sejas com essa pessoa esta noite. Que ela sinta que não está sozinha no poço, que ela saiba que o poço não é o fim da história, e que enquanto ela dormir esta noite, tu continues escrevendo os capítulos que ela ainda não consegue ler. Agora eu quero orar pela sua casa, pela sua família, porque esta noite, mais do que qualquer outra coisa, você precisa saber que a sua casa está protegida. O Salmo 91 é a certeza de que o povo de Deus dorme em segurança. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Esconderijo, sombra, refúgio, fortaleza. Todas essas palavras falam de proteção real, concreta, presente. Senhor, eu cubro a casa de quem está me ouvindo com o sangue de Jesus. Cada porta, cada janela, cada cômodo desta casa está sob a proteção do Deus que não dorme. Nenhuma arma de destruição prospera contra esse lar. Nenhum espírito de perturbação entra nessa casa esta noite. Nenhuma força das trevas tem autoridade sobre o que está consagrado ao Senhor. E eu oro pela família, pelo cônjuge que talvez esteja dormindo ao lado, pelos filhos que estão nos seus quartos, pelos que estão longe fisicamente, mas perto no coração. Que o anjo do Senhor acampe ao redor de cada um deles, que nenhum deles passe por nada esta noite sem a cobertura de Deus sobre eles. Recebe essa cobertura agora, não como superstição, mas como fé declarada na promessa de um Deus que prometeu guardar os seus. Mas tem mais uma coisa, porque hoje é quinta-feira e amanhã é sexta, e isso significa que você está na véspera do fim de semana. E eu sei que tem gente aqui que está esperando que algo mude antes do fim de semana, que tem uma resposta que precisa vir, uma notícia que está pendente, uma decisão que vai impactar tudo. E a pergunta que fica pairando é: vai acontecer alguma coisa amanhã? Sim, amanhã algo muda. E eu não digo isso porque é bonito de ouvir. Digo porque a palavra diz em Lamentações 3, 22 e 23: as misericórdias do Senhor não têm fim, as suas compaixões não se esgotam.
renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Cada manhã. Amanhã cedo, quando o sol nascer, as misericórdias de Deus serão novas de novo, renovadas, frescas, como se nunca tivessem sido usadas. Amanhã não é a extensão de hoje. Amanhã é um dia novo nas mãos de um Deus fiel. Senhor, eu oro por uma virada antes do fim de semana. Que o que estava travado seja destravado. Que o que estava fechado seja aberto. Que a resposta que essa pessoa precisa chegue amanhã de uma forma que ela reconheça a tua mão. Que o milagre que parecia distante apareça na sexta-feira com o nome dela escrito. Que ela chegue no fim de semana com testemunho, não com peso. Eu decreto: antes do fim de semana, algo muda. Antes do fim de semana, uma porta abre. Antes do fim de semana, uma resposta chega. Porque o Deus que prometeu é fiel, e o que foi prometido não volta vazio. E agora, antes de encerrar essa oração, eu quero que você faça uma coisa muito simples. Coloca a mão no peito, sente o coração batendo, esse coração que bateu o dia inteiro, que sentiu cansaço, preocupação, esperança, medo, fé, dúvida, esse coração complexo, humano, real. Deus conhece cada batida dele. E essa noite ele vai descansar. Senhor, que esta pessoa consiga dormir esta noite com a certeza de que tu estás trabalhando. Que ela feche os olhos sem o peso de ter que resolver tudo. Que ela descanse como criança que confia que o Pai cuida. Que o sono seja restaurador. Que o corpo descanse de verdade, que a mente se acalme e que quando ela acordar amanhã, seja com a sensação de que algo está diferente. Porque estará. Livramento sobre essa vida esta noite. Livramento sobre o que persegue o pensamento. Livramento sobre o que ronda a paz. Livramento sobre o que ameaça o descanso. Em nome de Jesus, o que não pertence a você vai embora. A angústia vai embora, o medo vai embora, a opressão vai embora. E o que fica é o Espírito do Deus vivo, guardando, sustentando e preparando o que vem pela manhã. Amém. Agora, antes de você fechar esse vídeo e apagar a luz, eu quero te pedir para escrever uma coisa nos comentários. Esta noite eu durmo em paz. Deus está trabalhando por mim. Escreve isso. Não como ritual, mas como declaração de fé. Quando você escreve, você está dizendo para o céu que crê. E o que é declarado em fé é ativado no Espírito. Se essa oração tocou o seu coração, compartilha com alguém que está tendo dificuldade de dormir essa noite. Tem gente que vai deitar com peso demais e que precisa ouvir que Deus está trabalhando enquanto ela dorme. Talvez você seja o instrumento que Deus vai usar para levar essa palavra até ela. Esse canal foi criado para ser o seu refúgio espiritual, para que no final de cada dia você tenha um lugar de paz, um lugar de encontro com Deus, um lugar onde a palavra do Senhor fala mais alto do que o barulho do mundo. Ativa o sininho e vem amanhã de manhã, porque tem uma oração de sexta-feira esperando por você. E o que Deus preparou para amanhã é maior do que o que você está imaginando agora. Vai descansar, vai dormir em paz, vai confiar que Deus está de plantão esta noite. Enquanto você dorme, Deus não para. E o que Ele está preparando para você, nenhum olho viu ainda. Deus te abençoe e te guarde. Boa noite.